suplementos de magnésio estão entre os suplementos de primeira linha que eu recomendo como um adjuvante, um potencializador do tratamento para ansiedade. Mas qual é o tipo de magnésio que eu mais recomendo? Qual é o tipo de magnésio que se mostra mais eficaz para levar a benefícios em quadros ansiosos? Então eu vou responder isso no vídeo de hoje para que não haja mais nenhuma dúvida. Então confira comigo nesse vídeo até o final aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Abud, sou médico psiquiatra, fundador aqui do canal Saúde da Mente, formado pela Universidade de São Paulo. E como eu falei no início do vídeo, o magnésio está entre os suplementos que eu coloco como de primeira linha para a ansiedade. Por que de primeira linha? Porque é um daqueles suplementos mais testados na prática clínica e que sim, demonstra benefícios em vários estudos. Lembrando que os suplementos eles têm um papel adjuvante, potencializador, para que ele aumente os benefícios caso você tenha um quadro de ansiedade diagnosticado. Se você tem esse diagnóstico, é importante que você siga o seu tratamento medicamentoso com o seu médico, se for o caso, ou de repente que você se envolva com tratamento de terapia conforme o profissional de saúde te orienta. E não use suplementos sem falar com o seu médico, principalmente se você faz uso de outras medicações ou tem algum outro problema de saúde, ok? Mas o magnésio, a suplementação pode sim gerar benefícios tanto para o seu tratamento para ansiedade, quanto também para a prevenção de quadros de estresse crônico, de estresse tóxico, para prevenção de quadros inflamatórios, de deterioração da saúde cerebral. O magnésio ele é um íon, como assim? Ele não é encontrado de forma pura na natureza, ele precisa se juntar com outra substância, formar um sal. Aí nós ingerimos esse sal ele é separado no nosso corpo. A diferença, entre os vários tipos de magnésio está em que ponto? Primeiro na absorção, nos efeitos colaterais e se a outra substância que está junto com o magnésio formando o sal tem algum efeito benéfico ou alguma outra ação. Então tem pela própria substância que forma o sal, pela absorção e pelos efeitos colaterais. Temos vários tipos de magnésio. Se vocês forem entrar em vários sites de farmacêuticas, de laboratórios, de farmácia de manipulação que vendem suplementos, vocês vão ver que eles colocam uma série vamos dizer assim, uma série de benefícios de cada um dos subtipos. Esses benefícios, eu tenho que ser muito sincero para vocês, isso são benefícios teóricos ou muito pouco estudados. Nós não temos uma certeza clara de qual o tipo de magnésio causa determinado benefício. Nós sabemos que o magnésio, de forma geral, tem este efeito anti-inflamatório e, para a saúde mental, auxilia na insônia, auxilia na ansiedade. Auxilia também na preservação da função cognitiva, da função de memória e atenção. Agora, o subtipo ele não é tão estudado. Então, como eu vou recomendar para vocês? Eu vou recomendar baseado naquilo que tem o maior número de testes. Então, com isso eu vou me basear numa revisão científica que foi publicada em 2017 na revista Nutrients, que são nutrientes. Essa publicação foi em 2017, onde eles revisaram mais de 18 estudos de eficácia do magnésio. Isso é muito importante. Por quê? Porque vocês vão ouvir pessoas dando várias explicações teóricas. Por que o treonato seria melhor para a ansiedade? Porque passa a barreira hematoencefálica, disponibilidade. Por que o taurato poderia ter este benefício? Ok, isso são questões teóricas. Isso nunca ganha, nunca substitui aquilo que é testado na prática clínica. Por quê? Porque o que é testado e que nós comparamos pessoas que tomam magnésio, pessoas que não tomam, nós medimos a ansiedade antes e depois, isso é que oferece a evidência científica mais intensa. E é com base nisso que os médicos, pelo menos os médicos que usam uma medicina baseada em evidências, é com base nesses estudos que nós indicamos
para os nossos pacientes, que nós indicamos para a nossa família. E é com base nisso que eu indico tanto para as outras pessoas, quanto para mim mesmo, quanto para os meus pacientes, meus colegas, meus familiares, com base naquilo que é testado, porque aí eu sei que funciona e eu sei que é seguro. Então, essa é a maior revisão que já teve até o momento de estudos de eficácia do magnésio para ansiedade, essa revisão de 2017, eu vou deixar o link na descrição, de 18 estudos. E, disparadamente, o tipo de magnésio mais utilizado nesses estudos e que demonstrou maior benefício é o magnésio lactato. Ah, doutor Marco, mas falaram que essa formulação seria melhor porque tem esse mecanismo. Eu entendo que existem várias teorias. Porém, aquele que é testado em humanos, que demonstrou benefício real nos estudos científicos e nesta revisão de mais de 18 estudos, aquela formulação mais utilizada é o lactato de magnésio. Então, até esse momento é esse tipo que eu mais indico para os pacientes com ansiedade. Por quê? Porque foi testado e foi testado nesta revisão demonstrando benefícios consistentes, ou seja, isso a gente sabe que funciona e ele também é muito bem tolerado. Nessa mesma revisão, em segundo lugar, o outro tipo de magnésio mais testado foi o óxido de magnésio. Mas por que eu não indico o óxido de magnésio? Porque em outros estudos, e nós temos outros dados mostrando que o óxido de magnésio é um tipo que não é muito bem absorvido, ele não tem uma boa biodisponibilidade, ou seja, depois que nós tomamos não tem um nível bom no sangue durante muito tempo. O lactato já não, o lactato tem uma boa absorção e o lactato tem uma boa tolerabilidade, não causa muitos efeitos colaterais. Outros tipos de magnésio podem causar dor de estômago, efeito laxativo, né? Causar diarreia, deixar o intestino mais solto. Então, o lactato ele é o mais estudado, assim, disparadamente. Quem falar outra coisa, muito provavelmente a pessoa não vai conseguir basear em estudos científicos, e isso eu estou falando até a presente data deste vídeo, né? Então, até a publicação desse vídeo, o magnésio mais eficiente para quadros de ansiedade leve, moderada, que demonstra benefícios consistentes, é o magnésio lactato. Então, esse é o primeiro que eu indico. Tem outro vídeo onde eu falei já do magnésio glicinato, que é aquele que eu mais indico para insônia. Ele pode ser benéfico para a ansiedade? Pode também, até porque a glicina também demonstra alguns benefícios para a ansiedade, além de benefícios para o sono. Além do magnésio glicinato ser muito gentil para o estômago, ele causa muito poucos efeitos colaterais, é bem absorvido, ele é muito bem tolerado, mas ele não foi tão testado quanto o magnésio lactato. Um outro tipo de magnésio que eu também acho que é uma boa opção para que você possa incluir no seu rol de suplementos. Então, o lactato seria a primeira opção. A segunda opção seria o glicinato, seria a terceira opção para ansiedade, porque não é tão estudado. A segunda opção seria o magnésio malato ou dimalato. Qual que é a diferença do malato para o dimalato? Pouca diferença, na verdade o malato e o dimalato, os dois são a união do magnésio com o ácido málico. A diferença é que o malato tem um ácido málico, o dimalato tem dois ácidos málicos, isso indica, pode gerar uma absorção maior. Mas por que em segundo lugar eu coloco o magnésio malato ou dimalato? Tá? Porque ele é também disparadamente o tipo de magnésio mais testado para tratamento da deficiência de magnésio. Então, como nós falamos, né, existem estudos mostrando que até 2/3 da população ocidental tem alguma deficiência de magnésio. Tem pessoas que têm deficiência de magnésio cronicamente, tem quadros que precisam usar magnésio cronicamente. E aí, desses quadros, os mais testados são o lactato, que também é o mais testado para ansiedade, e o malato ou dimalato. Por quê? Porque as evidências mostram que ele tem a maior taxa de absorção e é o tipo de magnésio que fica mais tempo circulando no organismo. Existem sim evidências em ratos que o magnésio taurato, o magnésio L-trionato
podem ser mais absorvidos pelo cérebro, mas essas evidências são em ratos até o momento, o que é uma evidência, mas não supera a evidência em humanos, que é encontrada com o lactato e o dimalato. E não existem até o momento nenhum estudo com treonato, com taurato, com orotato, com sulfato, enfim, com cloreto para testes clínicos em pessoas ansiosas de verdade. Com sulfato existe um estudo, mas o sulfato também é um magnésio muito pouco tolerado, né? Então causa muitos efeitos colaterais. Então, sem sombra de dúvidas, a primeira opção, a mais testada, se você quer um tipo de magnésio que nós temos certeza da segurança, com muitos estudos da efetividade, da tolerabilidade, seria o magnésio lactato. Em segundo lugar, o magnésio malato ou dimalato, certo? As outras questões que se falam por aí são questões teóricas ou de estudos muito pequenos ou estudos em ratos, tá? Então, por isso que eu sempre gosto de justificar as minhas indicações. Lembrando que a dose máxima recomendada de magnésio elementar, independentemente do subtipo que você escolha, tá? A dose máxima recomendada pelo NIH, que é o National Institute of Health, que é um dos órgãos mais respeitados do mundo, é o órgão de regulamentação dos Estados Unidos, é uma dose de 350 miligramas por dia, a dose máxima para adultos. 350 miligramas por dia de magnésio elementar, certo? Então, resumindo, magnésio lactato mais estudado de todos para ansiedade, tolerável, bastante, enfim, bem absorvido e bastante seguro para o uso a longo prazo. Segundo lugar, malato ou dimalato. E em terceiro lugar, eu colocaria o magnésio glicinato devido a ele ser muito fácil de absorver, dá muito poucos efeitos colaterais e pelo fato da glicina ter os benefícios tanto para ansiedade, mas principalmente para insônia também, certo? Então, espero que eu tenha respondido a dúvida. Deixa aqui os comentários se vocês ouviram falar outra coisa, de repente, poxa, tem um médico, alguém que falou isso, será que está certo, será que não está? Pode colocar aqui, eu gosto de saber, mas é interessante saber da onde que a pessoa tirou, né? Onde que ela está baseada. E, obviamente, se a ciência for evoluindo, eu vou trazer aqui para vocês. A ideia é que nós tenhamos sempre aquilo que está mais atualizado para melhorar a nossa saúde mental, para ajudar a gente a lidar com o sofrimento e ajudar a gente a ter mais energia, mais memória, concentração, para que a gente conquiste tanto as realizações quanto os relacionamentos que nós desejamos, certo? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e as sugestões de novos vídeos aqui para o canal, de temas que vocês gostariam de ouvir. Deixem aqui nos comentários e também vocês podem comentar, vocês podem mandar um direct, né, uma mensagem lá no meu Instagram, no DR Marco Abud. Então entre lá no Instagram, sigam lá, tem mais dicas, tem stories, tem, enfim, mais conteúdo aí sobre saúde mental lá no Instagram, ok? Bom, é isso. Se você não é inscrito, eu sempre esqueço de pedir, né? O pessoal briga comigo para se inscrever aqui no canal, dê um like, porque isso ajuda o vídeo a atingir mais pessoas. E, bom, nos vemos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, até lá!